Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar aqui, no nosso Clube do Tributarista, o princípio da anterioridade tributária. Um princípio extremamente importante, onde o Supremo Tribunal Federal, a todo momento, ele é instado a se manifestar. Daí que faz a necessidade da gente ter que compreender toda a aplicabilidade, tanto teórica quanto prática, do princípio da anterioridade. Vejam, esse princípio nós vamos encontrar lá na Constituição, no artigo 150, inciso 3, a linha B e C da Constituição. E o princípio da anterioridade, ele vem a ser baseado num outro princípio, que vai determinar a existência da anterioridade, que vem a ser o princípio da vedação à surpresa. Só que quando se menciona em surpresa nós podemos ter de duas formas. Podemos ter uma surpresa agradável e uma surpresa desagradável. O que se quer afastar aqui é aquela surpresa desagradável, aquela surpresa que ninguém quer ter. E em matéria tributária, surpresa desagradável, o que seria? A instituição ou majoração de tributos. De tal modo que, toda vez quando eu mencionar sobre o princípio da anterioridade, eu vou aplicar tão somente na instituição ou majoração de tributos. Sendo assim, se eu vier com uma lei reduzindo ou extinguindo tributos, não há por que aplicar o princípio da anterioridade tributária. Daí, esse princípio, qual é o momento pelo qual eu vou conseguir aplicar? Vejo, no momento da confecção de uma lei. Quando eu tiver uma lei cujo objetivo é ser instituir ou majorar tributo, então ela está sendo confeccionada e vai chegar um determinado momento que ela será publicada. A partir do momento que ela publica, ela entra no nosso ordenamento jurídico. E a partir desse momento é onde vem a ser aplicado o princípio da anterioridade. Porque qual é o efeito prático dele? Esse princípio, ele serve para postergar, diferir os efeitos da lei. Então, qual é a consequência? A partir do momento que eu tenho a publicação, aplico o princípio da anterioridade, ele vai diferir, ou seja, jogar para frente os efeitos da lei, justamente para que a pessoa, dentro desse lapso temporal, possa se programar da nova tributação. Dessa forma, toda vez quando eu falo no princípio da anterioridade, é a lei me dando a oportunidade, com base no dispositivo constitucional, para que eu possa realizar o meu planejamento tributário, para que eu possa dizer se eu quero ou não praticar o fato gerador de acordo com o que a lei nova determinou, instituindo ou majorando o tributo. Agora, somente eu aplico o princípio da anterioridade, como eu mencionei para vocês, na instituição majoração, porque é quando eu venho com a lei pesando a carga tributária sobre o patrimônio das pessoas. Então, por exemplo, para que a gente possa visualizar, digamos que eu moro no estado onde ainda não foi instituído o IPVA. Eu tenho um carro nesse estado. E aí o que acontece? Estou tranquilo simplesmente porque eu sei que não tem nenhuma isenção tributária recaindo sobre o meu automóvel. Ora, não pode, por exemplo, vamos imaginar, no dia 20 de janeiro, venha a ser publicada uma lei instituindo o IPVA e aplicando seus efeitos imediatos. Porque nesse caso, essa lei não vai me dar a oportunidade de eu pelo menos dizer se eu quero ou não praticar o fato gerador. Daí que, com base no princípio da anterioridade, que é uma garantia de direitos fundamentais, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e como consequência, vem a ser uma cláusula pétrea, esse princípio vai dar a oportunidade para que as pessoas possam se programar, porque ela vai diferir os efeitos da lei. Então, dessa forma, eu talvez possa chegar à conclusão que não tenha condições de manter aquele automóvel pagando IPVA. O que eu faço? Antes dessa lei começar a produzir seus efeitos, eu vendo o automóvel. Se eu vendo o automóvel, ela não vai mais me alcançar aquela lei. Como consequência, o que eu fiz aqui?
a fuga do fato gerador. E, gente, a fuga do fato gerador é uma das coisas mais simples de se fazer planejamento tributário. Ou seja, eu simplesmente deixo de pagar o tributo por não ter praticado o fato gerador. Dessa forma, posso concluir que ninguém é obrigado a praticar o fato gerador. Agora, uma vez praticado o tributo, ele é obrigatório. E por esse motivo, dentro dessa estrutura que eu mencionei para vocês, onde é que eu vou aplicar o princípio da anterioridade? No diferimento dos efeitos da lei contados da publicação. Dessa forma, se por acaso eu alterar a data do vencimento do tributo, não se aplica o princípio da anterioridade. Porque, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre isso na súmula vinculante 50, onde ali ele diz que, uma vez alterada a data do vencimento do tributo, não se aplica o princípio da anterioridade. Por quê? Porque ele é para ser aplicado na produção dos efeitos da lei. Aqui a lei já produz seus efeitos, já todo momento bem posterior, inclusive, à ocorrência do fato gerador. Bem, essa é a estrutura que eu tenho inicialmente com relação ao princípio da anterioridade, sendo que quando eu menciono, isso aqui é um gênero, onde, na verdade, eu vou encontrar duas espécies de princípio da anterioridade. Na medida em que nós vamos encontrar a anterioridade, que eu vou colocar aqui, inerente ao exercício financeiro seguinte e a anterioridade dos 90 dias. Sendo que essa anterioridade dos 90 dias também vai ser conhecida como anterioridade nonagesimal, noventena ou mínima. Então aí tem ali cada doutrinador que gosta de dar o nome diverso, mas se você visualizar, tudo pode ser considerado expressões sinônimas de acordo com o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Então vejo, eu tenho anterioridade dos 90 dias, que pode ser conhecida como anterioridade nonagesimal, noventena, mínima ou mínima, e a do exercício financeiro. Sendo que essas duas anterioridades, elas devem ser analisadas concomitantemente. No entanto, para que a gente possa entender até mesmo a aplicabilidade dos 90 dias, porque no sistema tributário nacional foi colocado um momento bem posterior à do exercício financeiro. Então, em dado momento, ficou só a aplicabilidade da anterioridade do exercício financeiro seguinte lá no sistema tributário nacional e depois que foi inserida pela emenda constitucional 42 de 2003 a anterioridade dos 90 dias no sistema tributário nacional. Então, para a gente entender, vamos visualizar aqui o seguinte. Tem aqui a primeira hipótese que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o seguinte. Digamos que, para que eu possa falar somente na anterioridade do exercício financeiro seguinte, eu tenho que saber o que compreende um exercício financeiro. Pessoal, o exercício financeiro se molda no nosso calendário gregoriano, na medida que ele começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro de todo o ano. Sendo assim, vamos imaginar que, se eu tiver uma lei publicada dentro de um exercício financeiro, então eu dei um exemplo aqui de uma lei publicada no dia 15/6, cujo conteúdo dessa lei venha a ser instituir ou majorar tributos de acordo com a anterioridade apenas do exercício financeiro, significa que ela somente poderá possuir efeitos a partir de quando? Do ano subsequente, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Agora, se você observar, se eu tiver uma lei publicada no dia 15/6, eu ainda tenho um lapso temporal razoável para poder me programar da nova tributação, na medida que eu tenho quase que 6 meses aqui para me programar, e aí, como consequência, estaria privilegiando o princípio que veda a surpresa desagradável. Porém, a regra inerente ao princípio da anterioridade é que a lei seja publicada dentro de um exercício financeiro, que corresponde ao lapso de 365 dias. Sendo assim, se eu tiver, por exemplo, uma lei publicada aqui no dia 20 de janeiro, eu tenho um lapso temporal
bem razoável, quase que um ano, para poder me programar da nova tributação, porque publicado no dia 20 de janeiro, essa lei começa a produzir seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente. E aí, como eu disse para vocês, estaria prestigiando, em quase grau máximo, o princípio que veda a surpresa desagradável. Agora, a regra é que a lei seja publicada dentro de um exercício financeiro. Então, ela pode ser publicada no meio, no início, mas também pode acontecer dessa lei ser publicada mais próxima do final do ano. Então, por exemplo, se eu tiver uma lei pelo qual ela vai ser publicada no dia 20 do 11, prazo para que as pessoas possam programar da nova tributação já começa a ficar apertado, na medida que ela já começa a produzir seus efeitos no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Que pode apertar mais ainda se eu tiver uma lei publicada no dia 20 do 12. Porque, vejam, as pessoas vão ter aqui menos de 15 dias para poder se programar dessa nova tributação. E aí, como consequência, é pegar as pessoas, a grande maioria, de surpresa, porque não iria dar tempo delas poderem se programar da nova tributação. E só para vocês terem uma ideia, como acontecia no passado, já teve casos reais em que a União já majorou tributos cuja lei foi publicada às 16 horas em Diário Oficial da União em edição extra do dia 31 do 12. Qual é a consequência? Que horas depois, essa lei já estava apta a produzir seus efeitos. E aí, como consequência, é pegar completamente as pessoas de surpresa. Porque quem é que vai ficar lendo Diário Oficial da União e edição extra no dia 31 do 12? Ninguém. Daí que o legislador constituinte, então ele diz o seguinte, olha, eu tenho que buscar algum meio de aumentar o nível de proteção das pessoas. Não posso deixar desse jeito, porque é um completo desrespeito ao princípio que veda a surpresa desagradável. Sendo assim, o legislador constituinte começou a pesquisar. E pesquisando, ele observou que lá na Constituição já havia uma regra específica, uma regra especial relacionada à contribuição da Seguridade, prevista no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Porque, vejam, no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, é dito que toda vez, quando for instituída ou majorada uma contribuição da Seguridade, dever-se-á esperar um lapso temporal mínimo de 90 dias. Então, por exemplo, eu tenho uma lei pelo qual ela vem ser publicada no dia 10 de março, cujo objetivo é a instituição ou majoração de uma contribuição da Seguridade. O que eu faço? Da publicação, eu conto apenas 90 dias e mais nada. Como consequência, quando for no dia 10 do 6, ou seja, 10 de junho, essa lei já está apta a produzir seus efeitos. Só que essa regra, que já estava lá na Constituição, inerente à contribuição da Seguridade, é uma regra especial. Tanto é que não estava em nenhum momento lá no campo do Sistema Tributário Nacional, mas no capítulo pertinente à Seguridade Social. Dessa forma, o legislador, o que ele raciocinou? Ora, se eu pegar essa regra especial e jogar para o Sistema Tributário Nacional, posso transformar ela em regra geral. E com esse entendimento foi o que ele fez. Ou seja, publicou a emenda constitucional 42 de 2003, pelo qual inseriu a linha C no inciso 3 do artigo 150, que nesse caso ele colocou como regra geral o princípio da anterioridade nonagesimal. Só que o legislador disse, aplica-se a anterioridade nonagesimal sem prejuízo da anterioridade do exercício financeiro. E aí, dessa forma, o que significa? Que eu tenho que aplicar de forma conjugada essas duas anterioridades. E como é que vem a ser? A regra daqui de baixo, no exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Vejo,
Agora eu vou aplicar as duas anterioridades ao mesmo tempo. E detalhe, as duas anterioridades começam a contar a partir da publicação. Eu não conto uma para depois contar a outra. Então, da publicação, eu começo a contar a anterioridade ao mesmo tempo. E aí, vejo, nesse primeiro exemplo, publiquei no dia 15/6. O que eu faço? Eu conto tanto os 90 dias quanto o exercício financeiro seguinte. Só que nessa primeira hipótese, publicada aqui no dia 15/6, quando é que começa a produzir os efeitos da lei? A partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente. Por quê? Porque, gente, o legislador constituinte quis estabelecer um mínimo de lapso temporal para que as pessoas possam se programar da nova tributação. No entanto, dependendo do momento pelo qual foi publicada a lei, se houver um lapso temporal maior, aplica-se este. Então, o que aconteceu? O mínimo é de 90 dias. Mas se você contar as duas, qual é a anterioridade maior? A do exercício financeiro. Então, por esse motivo que a lei começa tão somente a produzir seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente. De tal modo que a anterioridade dos 90 dias, nesse primeiro exemplo, não tem aplicabilidade prática. Sua aplicabilidade prática vai acontecer quando tiver uma lei publicada mais próxima do final do ano. Daí que no segundo exemplo, publicada a lei no dia 20 de outubro, o que eu faço? Da publicação, eu começo a contar tanto o exercício financeiro quanto os 90 dias. Só que se você observar, o lapso temporal que falta para o término do exercício financeiro é menor do que o dos 90 dias. Por esse motivo que essa lei só começa a produzir seus efeitos a partir do dia 20 de janeiro do ano subsequente. Porque eu sempre vou raciocinar da seguinte forma. Publiquei a lei, começa a contar as duas anterioridades. A anterioridade que for além, ou seja, a anterioridade maior, ela absorve a anterioridade menor. Se você colocar isso como linha de raciocínio, jamais vai errar sobre a aplicabilidade do princípio da anterioridade tributária. Gente, isso aqui que eu mostrei para vocês é a regra referente ao princípio da anterioridade tributária. Se você chegou até aqui, então dá um like aqui no vídeo, compartilhe com um amigo meu e detalhe, não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal Clube do Tributarista. E se você tiver algum tema que queira que eu fale, coloque aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, pode fazer alguma pergunta que eu vou responder todas que possíveis. Então, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.